As pessoas que estão interessadas em fazer perguntas aos debatedores e trazer as suas opiniões aqui, por favor, levantem a mão, a Camila vai pegar os nomes. Né? Eu fiquei aqui curiosa, o que foi feito com esse dinheiro? Foi renúncia fiscal, foi usado para pagar a dívida e contingenciado. É isso mesmo. Agora nós vamos ter um momento de debate, de perguntas aqui entre os próprios debatedores, né? E a Adriana já é a primeira, ela pediu a coisa, então eu vou passar para ela. Enquanto isso, as pessoas, por favor, levantem a mão se quiserem fazer seus comentários. Eu vou me inscrever também aqui. Podia ser primeiro, né? Mas é porque a oportunidade é única, não posso perder essa oportunidade assim. Eu gostei muito da fala do Ricardo, porque ele traz alguns aspectos da desigualdade que não são aspectos que a gente pensa quando pensa na questão socioambiental, mas que são aspectos realmente que demonstram que a gente tem uma questão de insustentabilidade na sociedade, né? Aquilo que seriam as nossas escolhas, né, Sérgio, estão bastante prejudicadas. E aí eu queria pedir para o Ricardo falar um pouco sobre isso, né, trazer um pouco essa reflexão sobre do Amartya Sen sobre a questão das liberdades, das escolhas, quer dizer, o que significa você ter uma economia sustentável de trazer opções, né, para as pessoas. E para o Sérgio, eu queria saber, assim, uma das coisas que, vivendo em Brasília há 20 anos, né, a gente sempre ouviu falar de todos os aspectos, né, negativos da presença da corrupção sistêmica, mas, ao mesmo tempo, muita gente dizia assim, não, mas o que vaza pela corrupção é um pedaço pequeno, né, do nosso contingente financeiro que não afeta a economia e não afeta a política. Então, eu acho que o que a gente vê um pouco hoje não é bem assim. Queria ouvir um pouco uma reflexão disso, quer dizer, do custo do impacto da corrupção sobre os recursos naturais, consideradas as decisões que são tomadas. E aí, só para fazer um comentário, quando eu morava em Manaus, tinha aquele trailer que eu acho que não sei se tem mais, no Energia, né, que é um trailer 24 horas de lanche. E a nossa diversão, quando a gente sentava ali para lanchar, era contar o número de funcionários que ele tinha, imaginar quantos turnos ele tinha que ter para manter o trailer aberto 24 horas, e a conta sempre era de que valia mais a pena ter mais trailers de lanche espalhados pela cidade do que a Zona Franca de Manaus. Só para responder a Muriel, os 500 mil, Muriel, aqui em Manaus são diretos e indiretos, tá? Eu estava rechecando o dado ali, trechecando o dado, como se diz no Ceará, e 2 milhões no resto do país. Aquele dado do 14, dos 800, é 800 no Sudeste inteiro, e não só em São Paulo. E os 10 bilhões no recurso da mineração é a renda só de janeiro a setembro de 2017 no estado do Pará. É só uma questão de ser preciso, não dar uma informação errada. Eu queria, antes de responder a Adriana, só tocar em um ponto que não falei no primeiro momento, que é o dado fundiário, que é uma questão vital e fundamental na estruturação. Uma primeira questão, o Brasil é um país que não unifica seus cadastros de terra, portanto, uma sugestão vital para o cruzamento dos cadastros. Cada órgão no Brasil hoje tem um cadastro próprio, não conversa com o outro. O INCRA tem um cadastro, a Receita Federal tem um cadastro, o Serviço Nacional de Florestas tem um cadastro, que também ele é hoje um grande gestor de terras no país em função das florestas públicas, que foi criada quando a Marina era ministra do Meio Ambiente. Nenhum desses cadastros faz o cruzamento, que é o que é vital no Brasil, justamente para você descobrir as sobreposições. O Brasil tem um dado interessante, do ponto de vista de cartório, tem uma área equivalente ao estado de Minas Gerais que sobra. Sobra em que sentido? É a mais. Se você somar as escrituras existentes nos cartórios, tem
uma extensão do tamanho de Minas Gerais que é a mais. Esse a mais é o quê? Às vezes é um título incidente sobre uma terra indígena que algum dia alguém aparece reivindicando, ou sobre um território quilombola, como a gente está vendo agora exatamente nos conflitos no interior do estado do Pará. Então, acho que a questão da unificação desses cadastros é fundamental. E a outra coisa é que, do ponto de vista de mapeamento, Ricardo, tem uma crítica dizendo que não dá para esperar que o Google faça tudo. O Google não pode ser o grande gestor territorial planetário. Como é que os estados vão cuidar disso? O Brasil ainda não terminou de completar o seu sensoriamento remoto de 1 milhão para 100 mil, que é fundamental para você ter escala e domínio do território. Então, como o Google não pode ser esse gestor, até que existe uma crítica hoje muito forte a essa predominância do Facebook e do Google dominando tudo, a gente tem que ter isso do ponto de vista do país. Em relação à pergunta da Adriana, tem uma discussão que a gente precisa clarear no Brasil, que é qual é o tamanho do espaço que a discussão sobre corrupção precisa ocupar no espaço das discussões nacionais. O Joaquim Nabuco, que foi uma pessoa que procurou, na virada do século XIX ou século XX, lutar contra a escravidão, ele fazia uma distinção entre a corrupção no Brasil e nos Estados Unidos. Ele dizia que os Estados Unidos não eram nem mais nem menos corrupto do que o Brasil. Que a corrupção nos Estados Unidos se caracterizava porque o americano tinha uma visão de que, como ele não queria conversa com o setor público, no sentido da predominância do público em relação ao privado, ele dizia o seguinte: fica aí no espaço público fazendo as besteiras que você queira fazer, mas o tamanho do poder público vai ser pequeno, diminuto. E ele dizia que no Brasil era o contrário. Devido à predominância exacerbada, Heloísa, do poder público, quando se roubava no poder público, você estava roubando demais, porque você estava roubando sobre uma parte muito grande daquilo que era o tamanho do bolo. E como esse bolo era muito pequeno no geral, isso ainda era pior. Era como você chupar o sangue de uma pessoa que está anêmica. Um vampiro que chupa o sangue de um anêmico. Você chupar um sangue de um cara que é gordinho, bem nutrido, até pode fazer bem num primeiro momento, que ali é uma dieta que ele está precisando fazer. Mas se o cara já está anêmico, na porta da morte, com doença de Chagas, você vai matar o paciente. É isso que a corrupção faz no Brasil. Então, acho que a discussão sobre ela deveria passar exatamente por a gente compreender, né, quais são as dimensões que ela tem em relação àquilo que é o impacto dela na vida nacional. Um último dado, antes de passar para o Ricardo, que eu queria colocar, que o Ricardo falou muito sobre infraestrutura, e eu acho que tem uma discussão mal resolvida sobre isso entre nós. E vou aqui fazer uma provocação, correndo o risco de dizer uma besteira, mas vamos lá. As comunidades no interior do Amazonas, ou da Amazônia como um todo, precisam de infraestrutura? Precisa do refrigerador, precisa da estrada, né, precisa de uma série de coisas que são necessárias para vitalizar e viabilizar a sua produção? Sim. Né? Um dos estudos que foi feito sobre esse programa que a Adriana citou, que é a agricultura de baixo carbono, fez um dado que esse programa foi criado para a região norte. E aonde ele menos consegue incidir é justamente sobre a região norte. Por quê? Porque na região norte, como o sujeito que tem uma fazenda lá no interior, né, está longe da estrada, não adianta ele conseguir um empréstimo para modernizar a sua produção, produzir melhor, de maneira mais sustentável, porque o custo desse escoamento fica tão alto que o empréstimo não se viabiliza, ele não consegue pagar. Né? Quem consegue pagar é o produtor, o pecuarista, no caso, que está lá no centro-sul, na região sudeste. Então, a discussão de infraestrutura, ela é uma discussão muito complicada nesta região, porque muitas vezes ela é, por exemplo, antagonizada por diferentes fatores, e eu não estou querendo dizer que nenhum deles está correto. Mas vamos lá, colocando o dedo na ferida. Pode estrada?
Se não pode estrada, pode a ferrovia? Se não pode a ferrovia, pode a hidrovia? Todas essas 3 discussões, quando são feitas na região, elas entram num grau de conflito, porque sempre tem algum grupo legitimamente empoderado para fazê-lo que faz a contestação. Ao mesmo tempo, quem faz as obras de infraestrutura no país não tem a menor vocação para ser democrático. Parece que o autoritarismo está no seu modo de ser. Eu vi uma matéria esses dias no Valor, ontem, quando eu estava no avião vindo para cá. Era as ferrovias que passam nos quintais. No Maranhão é assim. E aí uma ação de uma grande empresa brasileira contra os moradores, porque esses moradores, em algum momento, fizeram um protesto, porque teve uma mãe e uma criança que foi atropelada. A mãe perdeu o braço e a criança, né, o braço também, de 1 ano. A população se revoltou, fechou a ferrovia e agora vários membros dessa comunidade estão com um processo na justiça. Você imagina o que é uma empresa de bilhões, né, mover uma briga, uma ação contra uma senhora de uma comunidade no interior do Maranhão. É 20 vezes Golias contra um pequeno Davi. Ao mesmo tempo, né, se você também diz que, né, não pode fazer, mas não consegue encarar a discussão do como, e aí a pergunta, Adriana, né, que a Adriana falou, é que já sabe, a gente estava conversando isso no café hoje de manhã, tem muita gente que sabe como, mas não quer dizer porque não está a fim de fazer. Né? Então, esse dado da infraestrutura é um dado muito espinhoso e que a gente precisa encarar esse debate. Obrigada, Sérgio. O Mário Henrique Simon, sim, Sérgio, dizia, com relação às obras de infraestrutura, que são sempre acompanhadas de corrupção, da corrupção, ele dizia, o prejuízo desse negócio é tão grande que é melhor pagar a comissão e não fazer a obra do que você sempre vincular a obra ao pagamento da corrupção, porque o prejuízo não era só o pagamento da corrupção, o prejuízo era a própria obra, que frequentemente era uma coisa absurda, irracional, etc. Duas respostas aí. A primeira, a pergunta da Adriana. Eu confesso para vocês que eu não gosto da expressão modelo de desenvolvimento. Por quê? Porque o desenvolvimento é um conceito de natureza ética. A melhor e mais bonita definição de desenvolvimento que eu conheço vem do Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen, para o qual desenvolvimento é o processo permanente de ampliação das liberdades substantivas dos seres humanos. Vou repetir, é o processo permanente de ampliação das liberdades substantivas dos seres humanos. Não é simplesmente você ser livre para votar, ter direito de ir e vir, etc. Essas liberdades têm que ser substantivas, ou seja, não adianta nada eu dizer que o sujeito que mora na periferia e que tem que se deslocar 3 horas por dia, ele tem liberdade de morar onde ele quiser. A liberdade ele tem, a Constituição garante a ele a liberdade, mas não é uma liberdade substantiva. Ele está numa condição de vida que faz com que a vida deles tenha essa característica. E o que permite que as pessoas possam exercer escolhas? Basicamente, as escolhas são exercidas em sociedades onde os bens públicos, a começar pela educação, que é o mais importante, são de qualidade e são universalizados. Ao menos na cidade em que eu moro, há um abismo, mais uma vez, um verdadeiro apartheid social entre a educação que os meus filhos receberam, que os meus netos recebem, e a educação que as pessoas que trabalham, dos filhos das pessoas que trabalham na minha casa recebem. Eu nunca tive, eu tenho 3 filhos, eu nunca tive uma situação
na qual um filho chega em casa depois do período escolar dizendo assim: oi pai, hoje não teve professor na minha escola. Esse é o cotidiano das populações de baixa renda. Quer dizer, são mundos diferentes. Então, é uma ficção. Na Suécia, o filho do dono da Volvo estuda na mesma escola que o filho do operário que trabalha na Volvo. No Brasil, nós estamos muito longe disso. Então, falar em desenvolvimento, o que nós precisamos é um modelo diferente de crescimento econômico, um modelo diferente de uso dos recursos naturais. Mas a gente sempre precisa lembrar que a economia é só um instrumento para a gente atingir um objetivo, e que os nossos objetivos têm que ter natureza ética, tá certo? Infraestrutura. Eu acho que não há populações que não precisem de infraestrutura. Hoje em dia, a vida sem eletricidade é uma vida muito difícil. A vida sem acesso à internet é uma vida muito difícil. Isso não significa que todo mundo precisa ter acesso à estrada, por exemplo. Tá certo? Por quê? Porque estradas, em muitas regiões, são vetores da chegada de especulação fundiária, da chegada de desmatadores profissionais, da chegada de um conjunto de circunstâncias que vão modificar a vida das pessoas de um jeito que não vai permitir que elas exerçam suas liberdades, que elas ampliem as suas liberdades. No norte, uma vez eu estava conversando com pesquisadores no estado do Pará, e aí eles diziam: olha, é uma loucura essa ideia de você estender a rede elétrica, tal como ela existe, para o conjunto do país. Isso não pode ser feito. Agora, ao não fazer isso, qual é a alternativa? A alternativa é óleo diesel? Não. Existem alternativas que são alternativas locais, mas que exigem pesquisa, que exigem contatos entre o mundo da pesquisa e as populações locais, e que não pode ser simplesmente, bom, esse pessoal que sobrou, para eles o melhor é óleo diesel. Não pode ser isso. E, justamente, o trabalho do Instituto Socioambiental nesse sentido é muito interessante, porque consegue levar empresas sensibilizadas para esse tema, para o interior de comunidades indígenas, para permitir que essas comunidades indígenas e ribeirinhos não indígenas possam ampliar suas oportunidades de geração de renda, sem que isso seja uma coisa completamente destrutiva. A tendência de fortalecer economias locais e de cultivar a diversidade dessas economias locais é uma tendência cada vez mais valorizada internacionalmente. Nós aqui no Brasil estamos um pouco na contramão, porque a gente fica com a impressão de que o que o mundo mais quer são as nossas commodities, tá certo? E a gente tem que se organizar o país inteiro para produzir commodities. Claro que o Brasil tem que produzir commodities, e tem que produzir commodities de uma maneira sustentável. O que é absurdo é você destruir mananciais de diversidade cultural, biológica, econômica, etc., para produzir commodities, porque o mundo inteiro cada vez mais vai valorizar essa diversidade. Isso é muito importante como um valor para o nosso país. Eu quero fazer uma provocação aqui também, como mesa. Não, você vai fazer, calma aí. Sobre a própria Zona Franca de Manaus. Eu sempre tive essa angústia de olhar para a Zona Franca e ver que nós não conseguimos fazer desse espaço, que já tem toda uma infraestrutura industrial, um espaço de transformação, não só dos recursos naturais da região, mas de uma indústria da sustentabilidade. Eu não entendo por que a gente importa as células para fazer energia fotovoltaica da China, que importa o silício de Minas Gerais. A China compra o silício de Minas Gerais, bota inteligência, faz as células fotovoltaicas, e o Brasil compra as células fotovoltaicas para fazer uma energia fotovoltaica. Como é possível
que a Zona Franca de Manaus não tenha uma indústria que fabrique células para o fotovoltaico. Por que a indústria daqui deve ser uma indústria que simplesmente traz a inteligência de outros lugares para aproveitar da isenção fiscal? Um outro exemplo que eu quero dar, e aí ligado ao que a Adriana falou. Nós temos no Brasil 18 milhões de hectares de babaçoais nativos. Para se ter uma ideia, a soja deve estar em torno de 8 milhões de hectares de plantio. Portanto, menos da metade dos babaçoais. Nós temos indústria de produção de óleos a partir da soja, do algodão, do milho, do girassol. Nós não usamos o óleo do babaçu. E, para se ter uma ideia, o óleo do babaçu é um óleo que não congela, ele congela a uma temperatura muito baixa, e pode ser usado para toda a lubrificação de aviões, dos foguetes espaciais, dos satélites, da Estação Internacional, e nós estamos fora disso. Nós simplesmente vamos transformar o babaçu em carvão. Nós vamos queimar esse óleo, transformar em CO2 e carvão. Como é que a gente não investe? Não estou falando aqui em Manaus, mas estou falando ali na região entre o Maranhão, o Piauí e o Tocantins, aonde se produz o babaçu, onde estão os maiores babaçoais nativos. O que impede esse planejamento? Não sei se eu vou te responder, eu vou te jogar mais uma pergunta, Muriel, que é, o que o polo aqui da Zona Franca produz? Bens duráveis, né? Que são sujeitos a ciclos econômicos. Então, se você está com menos dinheiro, você compra, adia a troca da motocicleta, ou não compra, né? Ou não compra o televisor, né? Tudo aquilo que é produzido aqui. E a grande indagação que a gente pode fazer é que, primeiro, né, toda a indústria no mundo, isso não vai se escapar aqui, ela está se robotizando. Então a pergunta, como é que vai ficar a manutenção desses 500 mil empregos? Vamos fazer de conta que 250 mil sejam os diretos, né, e o polo caiu muito. Eu comecei a andar em Manaus, acho que eu vim no mesmo avião que a Adriana, em 89, 90. E aqui era o movimento do que se chamava Zona Franca naquele momento, era uma coisa completamente distinta. Ainda tinha a Zona Franca, você vinha fazer compra aqui, né? Então, esses empregos foram caindo e a tendência, né, é que eles possam cair ainda mais. Então, a pergunta é, quem está se preparando, né, para isto? Para que essa renúncia se justifique? E aí entra exatamente aquilo que pode ser a resposta para Muriel. Se você tem uma prorrogação feita até 2073, exatamente essa questão daquilo que está ligado ao que se chama de química verde, que para muitos é onde o Brasil vai criar um nicho de especialização, porque o Brasil não vai mais competir com a China na indústria pesada, ou seja, produzir coisas que a gente compre. Tudo vem da China. Né? Até imagem, eu sou cearense, até imagem do Padre Cícero, aquelas não é mais feita de gesso, né? É de borracha, agora vem da China. E a mais famosa que você pode comprar lá no Ceará, Luísa, é uma que quando o Romeiro entra em casa, ela se alumina toda e fala, valei meu padrinho Padre Cícero, vende que nem água. Então, se nem mais coisa do Padre Cícero você faz aqui, fitinha do Senhor do Bonfim, então a gente não vai mais competir. Aí quando eu estou vendo agora o pessoal do Pará falando de novo de que vai fazer uma siderúrgica em Marabá, vai fazer, sabe quantos milhões de toneladas de aço tem sobrando no mundo? 700 milhões de toneladas. É o que sobra. Excedente, que não tem para quem vender. A China fica lá mantendo porque interessa para não deixar estourar o quadro dela social. A gente acha que nós vamos... Né? Aqui no Brasil está sobrando 60 milhões, e Marabá acha que vai fazer uma siderúrgica? Não é difícil.
a não ser que a gente pague a conta com um subsídio, né, para ela funcionar que nem funciona as da China, que são chamadas de zumbis. Então, essa química verde, que é exatamente uma série de produtos que estão na floresta, que estão lá na caatinga, que estão no cerrado, é o que pode garantir uma especialização para o Brasil em termos de produção de futuro nesse século XXI. Tem um sujeito lá em São Paulo, que era um executivo de uma grande, de um banco, que agora ele montou uma empresa, comprou as patentes lá dos professores da Universidade Federal do Ceará, e uma das coisas que ele faz a partir do bagaço de laranja, aquilo que você jogava fora lá, quando você faz o suco, joga fora, aquilo ali virou uma coisa que faz a limpeza de áreas contaminadas por petróleo. Né? Você pega o trem vai andando, vai pingando, é que nem o carro da gente, vai pingando uma gotinha ali. Pingava naquelas pedras, né, que chamam de dormentes, né, do trem, aquilo ali tinha que ser trocado. Como é que trocava? Jogava fora, destruía uma montanha, trazia outra. Ele agora recolhe aquelas pedras, leva lá para o lugar onde ele lava a partir dessa coisa do suco de laranja e devolve tudo. Então, isso é só um exemplo. Então, eu fui um dia conversar com ele, ele disse o seguinte, olha, vamos botar o dedo na ferida. O Brasil não vai competir com a China na indústria pesada. Esquece. Né? É 50 milhões de toneladas versus 700 milhões que está sobrando. O Brasil não vai competir com a Índia na produção de computadores. O Brasil não vai criar um Vale do Silício. O que o Brasil vai ser bom? Onde é que a gente vai dar emprego para quem está aqui nessa sala, para os filhos de vocês, para os netos de vocês? Então, é essa percepção da pergunta, né, que aqui precisa ser feita, porque tem vários fatores positivos. E, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente não consegue explicar. Aquele CBIA, né, o Centro do CBA, foi criado no governo do Fernando Henrique. Até hoje, acho que é só um prédio, né, aqui em Manaus. Não passou de um prédio, mas não anda, não consegue ter uma escala, não consegue fazer esse pacote de transferência de pesquisadores, né, de São Paulo para cá, com salários melhores. Oferece vantagens. É assim que os Estados Unidos faz para atrair os melhores quadros. Exatamente para que a Zona Franca, antes que ela acabe, ela pense numa real continuidade que não seja apenas por um efeito cartorial de uma decisão tomada no Congresso brasileiro. Lembro a orquestra sinfônica aqui do teatro em Manaus, quando fez o concurso internacional, trouxe músicos, principalmente do leste europeu, músicos assim fantásticos. E cada músico em trave tinha, sob sua responsabilidade, 2 músicos locais. É o que precisamos fazer com os cientistas, além de contratar os cientistas que estão aqui. Nós temos mais bolsistas do que pesquisadores na maioria dos institutos de pesquisa da região e não tem concurso. Você não quer fazer a sua pergunta, Sérgio, ou você quer fazer Quero. primeiro? Duas coisas. Primeiro, eu queria fazer uma observação sobre isso que o Sérgio falou, essa última frase dele, sobre os empregos dos filhos e tal. O que não dá é para a gente achar que esses empregos vão ser criados como eles foram criados nos últimos 10, 15 anos. Isto é, que estimulando uma economia de shopping center, de construção civil, de grandes obras, que o problema de emprego está resolvido. Eu estou dizendo isso porque a sensação que eu tenho é que boa parte dos nossos dirigentes políticos e empresariais só conseguem pensar no futuro replicando aquilo que foi o passado. E justamente é o pior jeito de pensar no futuro. A partir disso eu tenho 2 perguntas. A primeira para a Adriana é a seguinte. Adriana, lá em Brasília, pelo Instituto Socioambiental, tem um contato e uma relação estreita e muito tensa com a representação parlamentar. O tempo todo, o pessoal do Instituto Socioambiental tem que negociar no parlamento. Qual é o sentimento nessa negociação entre, com relação a quem esses caras representam de fato na sociedade?
Tá certo? É uma representação real ou, que é a minha hipótese, é uma representação baseada no fato de que exacerbar o grotesco, exacerbar o escandaloso, exacerbar o negativo, mais uma vez, desculpem voltar a esse tema, exacerbar coisas como guerra às drogas, etc., isso tem muito mais poder de captação da atenção das pessoas e do voto do que cuidar dos legítimos e reais interesses das diferentes categorias. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E o Sérgio é o seguinte, o Instituto Escolhas, que o Sérgio dirige, e do qual eu sou conselheiro, fez um estudo mostrando o custo do desmatamento no Brasil. Quer dizer, quanto custaria parar de desmatar? E a conclusão do estudo é que o prejuízo que traria parar de desmatar seria muito baixo. Então são duas perguntas. Quem é atingido por esse prejuízo? E se o prejuízo é muito baixo, por que não se para de desmatar? Então, acho que, na verdade, a pergunta do Ricardo tem muito a ver com a pergunta da Muriel, sobre a questão da tomada de decisão e por que é tão difícil fazer certas mudanças, né? Eu acho que a gente tem um problema, primeiro, no tipo de mudança que a gente precisa para fazer essa transição, que é uma mudança que tira as pessoas do lugar onde elas estão. E as pessoas preferem gastar energia para defender a manutenção do status quo, aquilo que elas já fazem, do que investir a energia nas mudanças. Eu acho que aqui na Zona Franca acontece isso. Há uns anos atrás, eu, na época, ajudava a coordenar um fórum chamado Fórum Amazonas Sustentável. A gente fez um grande encontro aqui, e na preparação desse grande encontro, a gente teve várias reuniões com o Centro de Indústrias do Estado. Era uma época prévia à renovação do subsídio, e a ideia era tentar trazer um pouco esse debate de que tipo de indústria, que tipo de Zona Franca a gente gostaria de ter, digamos, no século XXI, que ela fosse mais adequada a promover essa questão do uso sustentável da biodiversidade e a mudar um pouco a perspectiva. E a dificuldade das pessoas de se colocar nesse debate, de fato abrir um espaço para esse debate, foi muito grande, porque, como é uma coisa muito desconhecida, então as pessoas preferem se manter. Esse é uma das questões que a gente tem dentro do Congresso. Mas o principal problema hoje na tomada de decisão política que permeia todas essas questões, né, que a gente está discutindo é, primeiro, a total inadequação do nosso sistema político para ser representativo da nossa sociedade. Se a gente olha o que é o Congresso Nacional, né, com a sua minoria de mulheres, com a sua minoria de negros, com uma bancada ruralista que é uma bancada de donos de terra, que é a maior bancada, né, num país em que a gente sabe que a maior parte da população não tem um pedaço de terra, né? Se a gente olha o tamanho das bancadas, mesmo as bancadas religiosas, né, a gente vê que tem uma distorção de representatividade. A gente não tem a diversidade da sociedade brasileira representada ali. Essa é uma das primeiras coisas. A segunda coisa é que eu acho que o sistema político ele acaba privilegiando realmente as pessoas que estão disponíveis para fazer parte, né, dessa manutenção do status quo, que aí inclui essa questão, né, de fato, dos esquemas de corrupção. Então, eu lembrei aqui do que você falou da história do Mário Henrique Simonsen, eu me lembrei do estádio Mané Garrincha, né, que foi reconstruído para a Copa do Mundo em Brasília, que ele custou 2 bilhões. 1 bilhão era o custo dele, já era um custo alto. O outro bilhão foi 100% de propina, né? Foi um levantamento que fizeram recentemente. Ou seja, se você precisa, né, você construir um estádio, né, pagar o dobro do preço, porque 50% do que vai ser gasto ali é para sustentar, né, esse modelo de tomada de decisão que aprovou, né, a necessidade do estádio, a gente vê que a gente tem uma situação muito, muito complicada. Agrava isso o fato de que a própria representação legislativa não se sente na necessidade de representar o povo, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recentemente disse,
numa resposta a um jornalista que estava dizendo, não, porque a sociedade está pedindo, ele dizia, não, mas a Câmara não precisa ouvir o povo. Hein? Se ainda fosse o presidente do Senado, eu diria, tudo bem, né? Os senadores são representantes dos seus estados, eles representam o Estado, não a população, mas os deputados são os representantes diretos do povo. Então, uma Câmara dos Deputados que acha que não precisa ouvir o povo, nós temos uma distorção do sistema político como um todo que é imbatível. E aí eu acho que isso, de uma certa forma, se reproduz, por exemplo, na iniciativa privada. Quando a gente, por exemplo, tem algumas experiências bem pontuais, né, de uma relação positiva entre empresas que compram produtos da comunidade, que aceitam pagar um preço mais alto para poder reverter um benefício maior para a coletividade e tal, são casos assim absolutamente fora da curva, que no geral são empresas que por conta de uma pessoa, né, têm um estímulo de mudança de pensamento interno, que aquele dono da empresa dá segurança às pessoas de que elas podem inovar e mudar a sua forma de trabalhar, porque elas não vão perder o emprego por causa disso, que é o que não acontece na maior parte dos casos, né? A gente vai discutir aqui, por exemplo, um novo modelo de Zona Franca, você vai ter uma campanha dos donos das indústrias, né, dos gerentes das empresas, para dizer para os trabalhadores, olha, vocês vão perder o emprego e tal, e você vai ter um estímulo à reação à mudança, né, que é uma coisa quase que instintiva. Então, infelizmente, a gente está numa necessidade de uma mudança de paradigma muito grande, né, para um apego, né, a coisa do passado e a dificuldade de se colocar no futuro, que é uma coisa de mudança cultural que acho que, de fato, leva muito tempo ainda. Peço desculpas porque eu não tinha exemplares para trazer para todo mundo. Esse estudo que o instituto que eu trabalho, que chama Instituto Escolhas, fez, sobre esse estudo aqui. Opa, mostra. Alô? Esse estudo aqui se chama Qual é o impacto do Brasil zerar o desmatamento? E a gente fez isso olhando o Brasil como um todo, mas a gente também correu o risco de fazer isso olhando estado por estado. E fizemos aqui no caso do Amazonas, na página 18, quem quiser depois dar uma olhada, tem o resultado do que seria, digamos, o impacto no PIB do Estado se a gente chegasse e dissesse o seguinte, não pode mais desmatar. O Estado segue, né? Ele não se acaba, não. É um impacto de 0,5%, ou seja, menos de 1%, né? Metade de 1%, né? No PIB. E essa avaliação foi feita examinando o que aconteceria do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da renda, do ponto de vista das exportações do Estado. E a gente também mostra aqui o que aconteceria do ponto de vista de áreas que deixariam de ser utilizadas, como eu falei, aqueles 800 mil hectares, né, que são as áreas consideradas de mais alta relevância para uso da agricultura. Então é um estudo que dá exatamente uma dimensão de que a discussão sobre desmatamento no Brasil pode ser feita sem que o prejuízo econômico possa ser utilizado por quem sempre utilizou para dizer que não dá para fazer. A discussão passaria a ser como fazer em função do impacto ser realmente pequeno. As minhas duas perguntas, a primeira vai para o Ricardo. Geralmente o lado ambiental ele é visto como um lado que não consegue olhar sistemicamente o conjunto dos dados e das questões mais complicadas da sociedade. Ou seja, se você for olhar as pesquisas de opinião, né, a questão de meio ambiente aparece lá pelo 10º lugar. Vem violência, emprego, segurança, educação, transporte, e lá na rabeira, lá pelo 10º ponto, vem meio ambiente. A pergunta para você é, como é que a questão ambiental pode tratar desses temas como um todo, por exemplo, num estado, numa cidade como Manaus, onde as questões ambientais estão inseridas dentro do contexto da cidade? Isso aqui é uma cidade que a mata está envolvendo, de uma maneira que não pareça que o ambiental só olha para o seu umbigo e não consegue interagir
com o restante da sociedade. E para a Adriana tem a ver com essa questão da infraestrutura. O meio ambiente é visto como um travador, né? Bem ou mal é assim que ele é percebido, né? E no momento em que o país tem uma discussão muito forte sobre todas as infraestruturas, é a tecnologia, é a energia, é a parte de portos, como é que a gente não vai ficar mais uma vez colocado neste canto da disputa como um setor que, né, paralisa o restante do país? Eu não estou dizendo que isto é verdade, mas existe essa questão que a gente ou a enfrenta ou a gente é consumido por ela. Passar primeiro para o Ricardo, que por conta do horário do avião. Sérgio, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar de tratar isso como uma questão ambiental. Não se trata, não existe, primeiro não existe nada que seja ambiental que não seja, ao mesmo tempo, social, econômico, cultural, etc. Então, quando você fala de saneamento básico, evidentemente isso envolve a maneira como nós nos relacionamos com os recursos dos quais dependemos, mas também quando você fala de produção de automóvel, quando você fala de mobilidade urbana, quando você fala de sistemas de energia, sistemas de uso do solo, o importante é que nós, que estamos nessa sala e nesse movimento do qual essas conferências fazem parte, que a gente consiga formular uma narrativa que seja consistente no sentido de dizer: não adianta nós simplesmente continuarmos a fazer o que nós fazemos, corrigindo as distorções na política macroeconômica que sem dúvida existe, ou seja, no fundo, qual é a perspectiva na qual o atual governo se encontra? E me parece, nas eleições, nós corremos o risco de que toda a discussão se concentre aí. A perspectiva é: precisa ter ajuste fiscal, não há dúvida que precisa ter ajuste fiscal. Só faltava dizer, não, nós vamos preconizar irresponsabilidade fiscal, gasta o que for preciso, porque o país precisa de muito, é o Estado que vai prover. Tem alguém aqui que acredita nisso? Nessa sala? Acho que não. Claro que o Estado, nós queremos um Estado que não seja um Estado de desperdício, etc. É claro que nós precisamos de alguma reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência que tem uma série de problemas, mas a nossa resposta a esses problemas não pode ser: não, o déficit da Previdência é um mito, não tem nenhum problema com a Previdência, está tudo bem e tal. Não, não é verdade. A gente precisa... Agora, tudo isso, responsabilidade fiscal, acabar com o déficit da Previdência ao longo do tempo, tudo isso são meios para uma finalidade em que aí sim o meio ambiente é fundamental. Qual é essa finalidade? É nós termos uma vida econômica que esteja a serviço de uma sociedade e não uma sociedade que esteja a serviço de objetivos econômicos que ela não decide quais são, que são decididos por meia dúzia de protagonistas no Congresso Nacional e em direções empresariais que, como dizia o Joaquim Nabuco, vivem numa situação promíscua com o Estado e com essas lideranças de Congresso. Não. Nós precisamos fazer com que, eu acho que esse é o tema forte para 2018, e meu temor é que a gente não consiga fazer com que esse tema seja forte em 2018, tamanho o descalabro que nós estamos vivendo em tantas áreas, mas o tema forte em 2018 é como é que nós vamos reconstruir, fazer emergir uma economia capaz de satisfazer aquilo que a sociedade precisa, que é o quê? É mais vida pública, é mais convivialidade, é menos automóvel em ruas entupidas, é menos emissões de gases de efeito estufa, é mais tempo para as pessoas se dedicarem àquilo que realmente importa na vida. Não é necessariamente mais trabalho e cada vez mais trabalho,
Nós precisamos de uma reforma trabalhista para nos adaptar aos novos tempos? Precisamos. Mas o que vai ser o mundo do trabalho? Nós não podemos imaginar que o mundo do trabalho vai ser a réplica do que ele foi nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo, nós não podemos imaginar um mundo do trabalho em que os trabalhadores não tenham direito nenhum. Esses temas nós vamos precisar discutir seriamente na campanha eleitoral e acho que nós não vamos discutir. Nada disso é exclusivamente ambiental. Cada vez que nós apresentarmos temas do interesse das pessoas que formam esse movimento como temas ambientais, nós estamos dando um tiro no pé. A gente precisa apresentar esses temas como aquilo que eles são, ou seja, como os temas referentes à maneira como a sociedade utiliza os recursos de que dispõe para atingir objetivos que, mais uma vez, só podem ser objetivos de natureza ética. Não, Sérgio, enquanto as obras forem pautadas por esse tipo de decisão, que é que obra vai dar mais, caixa de campanha, que a gente siga tentando resistir. Mas eu acho que, de fato, existe um amadurecimento muito grande já há bastante tempo na discussão sobre a necessidade, a infraestrutura que é necessária e a questão da forma como fazer, né? Eu acho que uma questão a questão do compartilhamento da decisão com a sociedade. Quer dizer, se a sociedade está abrindo mão de alguma coisa que seja um recurso natural, uma espécie endêmica que vai ser afetada, né? Isso é uma decisão da sociedade abrir mão ou aceitar aquele impacto pelo benefício que a infraestrutura traz. Então, acho que o primeiro passo que a gente não tem no Brasil é decisão compartilhada com a sociedade, né? O outro passo é você ter investimento adequado para que aquela infraestrutura seja um vetor de desenvolvimento. Então, por exemplo, no caso da BR-163, quando a BR-163 apareceu, né, começou a surgir mais nos planos de desenvolvimento dos governos para ser implementada, e foi na época, principalmente, né, quando sinalizaram o objetivo realmente de pavimentar a BR-163, que já tinha sido aberta e tal, ela vinha no âmbito de um programa que chamava Eixos de Desenvolvimento. Mas o objetivo estabelecido para a estrada na época era escoar a produção de soja da região do Mato Grosso pelo porto de Santarém. Ele não tinha um objetivo de desenvolvimento para toda a região onde a estrada ia passar. E aí, as próprias comunidades, os assentamentos de reforma agrária, as comunidades extrativistas, né, daquela região disseram não. Todo mundo quer a pavimentação da estrada. Ao mesmo tempo, a gente não quer reproduzir o modelo de pavimentação da estrada que na Amazônia gera um vetor de desmatamento enorme que altera as condições de vida das próprias comunidades que estão ali, né, e afeta a sustentabilidade da floresta. Então, o que se fez? Um processo que a própria sociedade construiu, de uma série de reuniões e seminários, que construíram uma proposta para aquele eixo. Então, já que vai pavimentar, tudo bem, vamos pavimentar, vamos fazer o ordenamento territorial, vamos discutir quais são as estradas vicinais, por exemplo, que vão atender os assentamentos, porque os fazendeiros vão lá e fazem as vicinais deles, né? Mas o Estado que vai pavimentar uma estrada daquele tamanho tem que gerar as condições de acesso para aquela estrada para as outras comunidades. Vamos discutir como é que vai ser a atuação, por exemplo, da fiscalização ambiental, do trabalho, da Receita Federal nessa região, para evitar que você tenha, né, aumente por exemplo, o trabalho degradante. Vamos garantir as condições para que os trabalhadores nessa região, não, né, o excedente de gente que vem para trabalhar não gere um impacto de violência, que é o pouco caso do que a gente tem em Altamira hoje. Quando se colocou toda essa proposta na mesa, os sojeiros, que eram as empresas que tinham sinalizado lá atrás que iam bancar a pavimentação da estrada, disseram, ah, não, agora não, ficou caro, né? Porque você prover as condições para implementar uma infraestrutura de forma decente é caro. O problema deles era dinheiro? Não, o problema deles era no que gastar, né? E acho que Belo Monte, por exemplo, é um excelente exemplo. O problema de Belo Monte não foi dinheiro, não faltou dinheiro, 30 bilhões do BNDES, né? Aí a gente via aquelas cenas que estão registradas, né, do diretor da empresa da Norte Energia,
chamando as lideranças indígenas das terras indígenas ali no entorno, e ao invés de negociar a implementação dos planos básicos ambientais e a discussão do que era necessário para aquelas comunidades, ele tirava dinheiro do bolso e estabeleceu uma mesada de 30 mil reais por aldeia, né, que ele dava na mão do cacique. E aquelas cenas eram filmadas. Naquela cena do diretor da Norte Energia, dando dinheiro na mão do cacique, qual é a interpretação da sociedade brasileira? O gestor empresarial é um cara que está arrumando uma solução, ele é ótimo, né? E o índio é um mercenário, que está ali atrás de dinheiro, sendo que estão construindo uma hidrelétrica que vai afetar definitivamente os seus modos de vida tradicionais, né? Haja visto lá o que aconteceu com a pesca na Volta Grande, o impacto sobre as comunidades indígenas ali. Então, enquanto a gente olhar para a infraestrutura, né, e essa oposição, ela acaba sendo, né, ela é incensada e estimulada pelos empreendedores, porque os empreendedores dizem assim, não, quem está trazendo condicionantes e querendo discutir como a gente vai fazer, são os radicais ambientalistas que não querem a obra. Então, eu não preciso dialogar com essa demanda. Eu vou fazer do meu jeito de qualquer maneira, entendeu? Então, acho que a gente tem um problema no formato de tomada de decisão, na falta de vontade de fazer direito. E eu acho que se quiser discutir como fazer, vamos compartilhar essa decisão com a sociedade. E aí, se os ambientalistas tiverem que ser voto vencido, porque eles acabam sendo sempre, né? Porque também ninguém consegue paralisar uma obra, não existe isso, né? Que a gente saiba o que a gente está perdendo, que a sociedade saiba qual é a decisão que está sendo tomada. O Ricardo vai dizer umas palavras de despedida, que ele tem que correr para o avião, e em seguida a gente passa ao Luiz. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao convite, ao privilégio de participar desse evento e observar que, infelizmente, as eleições têm sido, e não só no Brasil, o pior momento da vida democrática. Deveria ser o contrário. É o momento da demagogia, é o momento da radicalização estéril, é o momento do grotesco, é o momento da não inteligência. Eu acho que a grande contribuição que todos os que estamos aqui, todos os que temos simpatia pela rede, tem que fazer hoje é fazer com que o processo eleitoral seja um processo de diálogo, de moderação, de argumentos racionais, e não se deixar levar pelo ambiente de polarização que hoje está tão forte no país e que pode comprometer seriamente a nossa vida cívica e a democracia. Eu acho que uma das funções importantes da rede nesse momento é exatamente essa. Muito obrigado, então. Nós estamos passando a palavra aqui para o pessoal do plenário. Luiz Castro é nosso deputado estadual pela Rede Sustentabilidade, presidente da Comissão de Meio Ambiente, uma pessoa de destaque na área dos direitos humanos. Saudar a todos aqui. O Ricardo teve que sair. Foram todos brilhantes. E de maneira bastante complementar, porque o tema é muito grande, mas achei muito importante o Ricardo colocar algo que nós precisamos nos debruçar, que é o desperdício que nós temos nessa guerra ineficaz contra as drogas. E colocar aqui para os nossos visitantes que não é só Manaus, Sérgio. Hoje, em qualquer cidade do interior, em qualquer pequena cidade do interior, você tem o uso, o consumo e o tráfico de drogas de forma maciça por jovens que também estão desorientados, sem perspectivas e que fogem para as drogas. Em comunidades rurais, inclusive o assassinato da desportista inglês numa comunidade rural de Coari, que é aquela comunidade totalmente que repercutiu no mundo todo, totalmente dominada pelo tráfico de drogas. A guerra da FDN com
o PCC, ela está presente aqui na região, porque é uma briga pela disputa da rota que vem da Colômbia e que era dominada antigamente pelo Fernandinho Beiramar, do PCC, do Comando Vermelho, e que o PCC quer tomar conta dessa rota e financia aqueles que roubam a FDN, que é aliada do Comando Vermelho. E, fora isso, as drogas se disseminaram pelo Amazonas e pela Amazônia toda. Então, é um horror. Assassinatos acontecem no interior, acontecem aqui, e os jovens não têm perspectivas. Quando você vai tratar de um tema ambiental e você não oferece uma alternativa, não de smart, você falou, por exemplo, o impacto para o Amazonas é de 0,5, se parar o desmatamento totalmente. No entanto, do ponto de vista local, ainda são ações produtivas não vinculadas ao tráfico. Então você escuta, então querem que todo mundo entre nas drogas mesmo, vamos parar de produzir. Eu me refiro ao pequeno desmatamento, eu não me refiro aqui ao desmatamento dos grandes fazendeiros, dos grandes tratores, mas dos assentamentos rurais, da agricultura familiar e das pequenas propriedades. Com isso eu não estou defendendo o desmatamento, mas é que nós precisamos ter uma política que leve alternativas concomitantemente ao não. Não pode mais fazer assim, mas vamos poder fazer assim. Eu não sei se tem alguém do IDESAN, que o IDESAN tem sido exemplar, assim como o ISA, né? O IDESAN tem sido exemplar em buscar e empreender e efetivar essas alternativas. Está claro que, quando se discute o uso de recursos naturais, nós estamos percebendo, e a fala do Ricardo coloca com clareza, a insustentabilidade do nosso modelo político-institucional. A Lava Jato, ela devassou, ela colocou para todos nós brasileiros, com clareza absoluta e com provas cada vez mais contundentes, que este modelo é o modelo da corrupção institucionalizada. E que, portanto, ou não sei se Deus vai nos socorrer na próxima eleição em 2018, para iluminar mentes e corações de uma parte expressiva dos brasileiros, para não se deixarem cooptar pelos discursos salvacionistas de um lado e do outro que estão polarizando a discussão política hoje. Mas esse modelo político institucional, eu me pergunto como membro da rede, se a rede, depois de 2018, ela vai se permitir continuar dentro desse modelo. Esse é um modelo ruim na Europa, ruim nos Estados Unidos. Temos aí eu vim da Espanha há poucos dias, né? Lá mesmo é muito questionado, há tentativas de mudança por dentro do sistema. Então, a grande discussão é como usamos o dinheiro do povo. A maioria da população brasileira não tem um mínimo de consciência fiscal. Ela ainda enxerga o governante como um provedor, como alguém que vai dar, que vai oferecer algo. Essa história é muito bem colocada do cacique recebendo dinheiro. Encara o prefeito, o governador, o presidente como alguém que vai ser mais ou menos dadivoso, mais ou menos generoso. Enquanto nós não desenvolvermos uma educação de verdade dentro do país, eu vim de uma experiência agora magnífica do cooperativismo, passei uma semana fazendo um seminário de cooperativismo em Mondragón, que é o 7º maior grupo econômico da Espanha e o maior grupo de cooperativas da Europa. Foi com a educação que eles conseguiram empreender uma mudança profunda a partir da semeadura de um padre católico, José Maria Arizmendieta Reta, que nem hoje tem nenhuma relação com a Igreja Católica, mas que disseminou ao ponto deles terem 66 cooperativas industriais, terem o 5º maior banco da Espanha e uma série de situações, mas foi na educação. Sem uma mudança profunda na nossa educação brasileira, nós não vamos conseguir mudar muita coisa. Eu não vou mais falar mais, porque eu também teria muitas coisas a expor desse tema, mas eu queria dar 2 exemplos positivos de sucesso no Amazonas, para mostrar que a gente tem alguns resultados bacanas.
Na comunidade do rock, que vocês já sabem, em Carauari, o padrão de vida da sociedade melhorou muito a partir de todo o processo de educação, de organização social e de implementação dos potenciais econômicos a partir dos recursos naturais. Em Urucará, cooperativa Agrofrute com o Guaraná, orgânico, sendo vendido tanto para a Ambev como para a Coca-Cola, que não compram orgânico, não fazem questão, mas o orgânico é vendido para a Europa. E todos os produtores de Guaraná orgânico melhoraram seu padrão de renda, sua qualidade de vida. Então, se houver aquilo que você defende, Adriana, que eu defendo também, não é um modelo único. E também não é imobilizar a agricultura, porque nós temos terras férteis. Orlando Valverde dizia, então nós não podemos ter um ambientalismo cego. Precisamos produzir alimentos. Precisamos intensificar o uso do solo, diminuir o desmatamento, até chegar no desmatamento zero, mas nós temos solos férteis, então nós temos que harmonizar tudo isso. Então nós precisamos ter uma política pública de massificar os pequenos processos locais. Mondragón é uma cidade de 15 mil habitantes. Na época em que começou o processo, tem 20 mil. Hoje a região de Mondragón tem o menor índice de desemprego da Espanha, 9%, a Espanha tem 22% e o País Basco 11%. Começou de experiência local, de uma pequena cidade, de um pequeno trabalho desenvolvido a partir de uma consciência coletiva disseminada pela educação, a partir de uma liderança visionária de uma pessoa que estava lá, que por acaso era também um padre, mas que atua principalmente na área social. Então, quero parabenizar a todos. A rede precisa ter um discurso forte, porém, concordo com o nosso palestrante brilhante, Ricardo, que nós não podemos cair nas agressões, na superficialidade que a gente está vendo. Estamos vendo a Marina ser agredida de uma maneira absurda, né? É de um preconceito tão grande. Você vai defender a Marina e você só vê o pessoal ali na internet detonando a Marina com impropérios, com mentiras, com absurdos. Raramente você vê um argumento lógico, um argumento... É esse ambiente político que nós vamos enfrentar, mas nós temos que ter a coragem de enfrentar. Agora, é restituir bom senso, e bom senso é pensar no bem comum. Obrigado. Parabéns.